morte é sempre um evento que nos pega de surpresa e, ao mesmo tempo, levanta algumas questões muito pessoais. O homem, porém, diante da morte, pode reagir de muitas maneiras. Mas aquilo que nós temos como comum é uma pergunta que a morte sempre nos faz. Ou uma certeza que se transforma em pergunta. Seja o ateu mais ateu, seja o religioso mais religioso. Diante da morte, o homem se pergunta: não é possível que a vida termine aqui. Quando alguém afirma, não, a vida termina no caixão, mesmo diante deste movimento interior, a tendência é cair no desespero. A tendência é cair na tristeza. A tendência é ver a vida como algo negativo, porque a vida, ela termina e termina dentro de uma realidade que ninguém gostaria, ou seja, no caixão. Existe a outra possibilidade, que diante da morte, o homem percebe, não termina aqui. Então ele passa, de alguma maneira, procurar uma maneira de responder a isso. E aí as religiões, qualquer seja ela, tentou dar uma resposta para isso. Para nós cristãos, para a nossa fé, para aquilo que acreditamos, diante da morte, nós já temos a resposta. E a resposta é o Cristo, que venceu a morte e nos deu a vida. E sobre isso, o nosso coração se dilata. E a vida passa a ter um sentido profundo. E um sentido profundo exatamente porque a vida que Jesus Cristo inaugura é uma vida nova. Mas atenção, não é uma vida que dissocia desta vida. Por assim dizer, a partir do momento que Cristo ressuscita, a morte não tem mais poder sobre nós e hoje nós já somos chamados a viver esta vida nova. E esta vida nova que é a vida dos homens cristãos, das mulheres cristãos, redimidos e, por que não dizer, ressuscitados. Não temos que esperar o dia da nossa morte para viver as alegrias da vida com Cristo. A partir do nosso batismo, nós já somos convidados a entrar dentro desta dinâmica. Talvez nós tenhamos uma cultura que prega e tenta inserir os homens para as glórias deste mundo, para a vida deste mundo. E esquecemos de cuidar dos nossos filhos e também dos nossos irmãos para a glória eterna. E a glória eterna passa exatamente aqui. Passa exatamente pelo nosso viver, o nosso dia a dia, e ter a graça de exprimir no nosso modo de ser esta grandeza desta vida nova que Jesus Cristo nos deu, e por isso que a morte não nos assusta, porque se Cristo venceu a morte, nós que participamos da vida com Ele, já conhecemos a morte, que é aquela eterna, ou seja, com o nosso batismo ela foi sepultada. Então o cristão não tem mais medo da morte, porque ele sabe que viverá eternamente. E este viver eternamente do cristão, ele se resplandece de alguma forma no nosso modo de ser. E é a nossa vida que diz da vida. O que acontece quando nós morremos? A primeira atitude, não nossa, porque o morto já não tem muito mais o que fazer, mas é o dia que todo mundo lá no cemitério vai falar bem de você. Não se preocupa, né? Neste dia. Mas e por que as pessoas vão falar bem do outro no dia da morte dele? Porque nós não suportamos o mal. Nós não queremos o mal. Então a memória que nós teremos
de alguma forma será sempre a memória positiva que aquela pessoa tenha nos deixado. E esta memória positiva, que será a lembrança de um gesto, a lembrança de uma palavra, a lembrança de um olhar, a lembrança de uma atitude, não sei o quê, esta lembrança, ela está além de todo o mal que talvez a pessoa tenha cumprido. Mas o que que isso quer nos dizer? Que o nosso modo de viver proclama a eternidade. O nosso modo de viver hoje não é dissociado daquilo que viveremos. Nós somos capazes de colher já o hoje da nossa vida, o eterno. E é por isso que no dia da celebração hoje dos fiéis defuntos, somos convidados a recordar esses nossos irmãos. E cada um de nós aqui está recordando uma pessoa. Eu particularmente hoje estou recordando muito a minha bisavó. E este recordar a pessoa nos leva a redescobrir aquilo que de eternidade esta pessoa nos comunicou. Independente se ela foi uma grande pecadora, isso aqui não é nós, não somos nós que vamos julgar, é Deus. Mas o que nosso coração pede de olhar as coisas boas que esta pessoa tenha nos comunicado, porque isto aqui entra dentro do nosso coração, e são sementes de eternidade que nos ajudam também a viver o hoje da nossa vida. Nós não queremos o mal, queremos viver sempre o bem. Por isso nós temos que fazer uma ascese e nos esforçar para viver sempre aquilo que é bom, sempre aquilo que é profundo, sempre aquilo que revela e que grita a eternidade, não aquilo que revela e que grita o pecado, o ódio, o mal. E o cristão começa a viver esta vida de modo objetivo, através dos sacramentos. Nós recebemos o batismo, recebemos a crisma, muitos receberam o matrimônio, eu recebi a ordem, talvez no futuro vamos receber a unção dos enfermos, muitos recebem a Eucaristia, e isto aqui é objetivo, por quê? Porque isto nos dá a graça de uma vida nova, a morte para o homem velho e a vida nova com Cristo. Só que o sacramento, pelo sacramento que contém tudo, nos chama a algo muito maior, que é viver o sacramento na nossa vida, ou seja, dar a graça das pessoas perceberem o quanto de amor nós somos sujeitos e somos impregnados, mas não é o amor que a gente inventou, não é a bondade que a gente inventou, é o nosso relacionamento com Cristo, com aquele que venceu a morte. Portanto, recordar os irmãos que já faleceram e recordar os seus atos bons é um estímulo para que possamos viver mais sacramentalmente, que possamos viver melhor o nosso relacionamento com Cristo e por isso viver melhor com os nossos irmãos. E aí nós vamos entender São Paulo que nos diz, temos que pôr na cruz de Cristo aquilo que falta na cruz de Cristo. E o que é que falta na cruz de Cristo? Os nossos pecados. E o pecado é sempre uma ação mortífera. Hoje nós somos chamados a liberar-nos dos nossos pecados, qualquer seja ele. Exatamente porque aqueles que já viveram antes de nós e que nós lembramos das suas bondades, nos ensina que o mal nem mesmo quer ser recordado. E portanto, no dia de hoje nós não queremos fazer um memorial do mal, mas um memorial sempre do bem, um memorial do amor, um memorial daquilo que é eterno e que Deus nos deu a graça e colocou dentro de nós, e que nós como cristãos podemos descobrir a sua plenitude em Cristo e nos sacramentos que recebemos. Não é uma vida qualquer. É verdade que hoje aqui temos a saudade, temos as lembranças, mas se torna tristeza se é nela por ela mesma. Se torna alegria quando estas lembranças indicam sinais de santidade. Quando essas lembranças, esses memoriais do outro me inspiram a viver mais evangelicamente a minha vida. E isto é muito bonito, porque isso extirpa do nosso coração qualquer tristeza e nos dá a possibilidade de uma vida grande. E a saudade não vai ser mais uma opressão, a saudade vai ser um momento alegre, que tira de nós um sorriso não bobo, mas um sorriso esperançoso. Esperançoso porque todos nós somos destinados a viver esta vida grande, no futuro, na ressurreição, mas também no dia de hoje. E esses nossos irmãos nos ajudam a recordar disso. Termino esta homilia com 3 imagens. Hoje, 3 inserimentos culturais diferentes.
O primeiro é de uma sinfonia, escrita por Gustav Mahler. O nome dessa sinfonia se chama Ressurreição. E ela é muito bonita. No final da sinfonia, a letra diz: ressurgirai. Tudo o que foi feito para ti não morrerá. Ressurgirai. E a beleza da sinfonia é que a soprano, que durante todo o concerto, toda a sinfonia, ela vem mais ou menos escondida. No final da sinfonia, a voz dela vai aumentando de tal modo que o ressurgirai, ele toma quase que conta, a voz da soprano toma conta praticamente de toda a sinfonia e vai mostrando o sentido, por assim dizer, o sentido da existência. Tudo que foi feito para nós não morrerá. Tudo que nós vemos, Cristo nos deu, e nos deu para que possamos viver. Isto é muito belo. Isso é uma coisa que toca o nosso coração, que nos converte e que nos dá sentido para a nossa existência. O segundo contexto cultural é de um poeta norueguês, se chama Olaf Bull. Ele é muito melancólico. Aí tem uma poesia dele muito bonita, em que ele fala sobre... Ele está diante do túmulo da mulher dele, e desesperançoso, como que conversando com a terra, como sem uma tristeza pela tristeza. Passa então um monge, esse cemitério era um mosteiro, passa um monge, e ele vai falar com o monge fala assim: tudo o que foi vivo não pode morrer. Ou seja, e aí... não pode morrer por causa do amor. Eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas em todo caso a ideia é exatamente esta aqui. Ou seja, tudo que foi vivo por amor não pode morrer, porque o amor não conhece a morte. O amor conhece sempre a eternidade. Portanto, se nós temos uma vida capaz de amor e de viver dando amor, a alegria do amor para as demais pessoas, nós vamos ter a graça de uma vida em Cristo, porque é Cristo a fonte do amor, e por isso o nosso relacionamento com Ele é grande. E a última inserimento é um que eu vi no British Museum, em Londres. Tem tipo uma pintura egípcia, que na verdade seria o julgamento final segundo os egípcios. Isso coisa de 5.000 anos antes de... Não, 3.000 anos antes de Cristo. 5.000 anos atrás. 3.000 anos antes de Cristo. Mostra o julgamento da alma ou da pessoa quando ela vai lá para o juízo final dos egípcios. Qual que é a porta de entrada desse julgamento final? É muito divertido e muito interessante. Tem lá um bicho com uma balança na mão. Nesta balança tem uma pena. O outro animal que está do lado de quem vai ser julgado tira o coração da pessoa e coloca nesta balança. Só entra lá se o seu coração pesar menos do que aquela pena. Significa um coração livre, coração sem rancor, um coração capaz de perdoar, um coração leve. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida assim, sem perdoar, rancorosos, sempre pronto para destruir com o outro. E nós somos chamados a comunicar hoje a vida nova. O coração do cristão é um coração leve, porque é um coração de carne, é o coração de Cristo. Esse é o coração que nós temos aqui. E a nossa vida hoje é chamada a isso. Celebramos os nossos irmãos, rezamos por eles e agradecemos por tudo aquilo que eles fizeram por nós. Pedimos a Deus que tenha misericórdia deles e que a nossa esperança diz que talvez eles estejam no céu, mas aqui não somos nós a decidir. Em todo caso, deles resta-nos isso. A nós resta assumir a herança que eles nos deixaram e viver uma vida nova, segundo Jesus. Vida essa que não conhece a morte. Que Maria Santíssima nos ajude, que assim seja. Amém.